estamos aqui no momento EBD, mais saber, mais viver. Estamos na lição de número 13, né, que vai ser a última lição que você vai ministrar em sua igreja, em sua escola dominical, com seus alunos, no dia 28 de setembro de 2025. A lição traz o título Assembleia de Jerusalém. Nós tivemos como eixo temático, né, nessas 13 lições, que traz por título, né, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O comentarista do trimestre foi o pastor José Gonçalves, né? Uma lição muito rica, muito bem trabalhada, a questão de uma didática teológica muito boa, né? Que Deus abençoe o pastor José Gonçalves 1000 vezes mais, né? Nesse labor teológico, nesse labor também de escrita, que não é nada fácil, mas Deus tem usado ele nesse ministério estupendamente, né, como vaso, como instrumento, e que Deus continua abençoando o pastor. Na essência aqui, principal aqui, ou na verdade prática, né, na verdade prática da lição, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente, né? Então, ele trabalha como eixo aqui temático aqui também, o texto básico da lição que ele trabalha é Atos capítulo 15, do versículo 22 até o versículo 32, ok? Eu estou fazendo aqui uns slides, um comentário, eu em particular, né, baseado em Atos capítulo 15, onde que fala do Concílio de Jerusalém. Eu só peguei aqui como base aqui a questão do título da lição, que é a lição de número 13, que traz o título Assembleia de Jerusalém, ou então Concílio de Jerusalém, que a gente sempre fala, né? O que está registrado também lá na questão do livro de Atos, capítulo 15, tá? Que fala da Assembleia de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém, a gente fala sobre os concílios da igreja, os concílios que aconteceram na história do cristianismo. Foram muitos, né? Dentro dos 7 concílios, ou mais um pouco desses concílios que aconteceu nos 3 a 4 primeiros séculos da igreja. O Concílio de Jerusalém, ele não entra, né, nesse concílio do cristianismo. Entra no sentido, né, como é a história, né? Ele não é um concílio ecumênico, um concílio ecumênico de que reúne toda a cristandade, tanto a igreja do Oriente, como a igreja do Ocidente, como a igreja de toda a parte do mundo, né? Então, são chamados concílios ecumênicos. O primeiro concílio ecumênico que aconteceu foi no ano 325, que é o chamado Concílio de Nicéia, que a temática foi para tratar da divindade de Jesus. Assim também aconteceu o Concílio de Constantinopla, que foi para se tratar também naquele concílio ecumênico, convocado pelo imperador Teodósio. O imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia, tá? No ano 325. E o imperador Teodósio, no ano 380, convocou o Concílio de Constantinopla, que se tratava também a questão da doutrina do Espírito Santo, e o tema central era a divindade do Espírito Santo. Depois teve o Concílio de Éfeso, né, que foi para se tratar também a questão de Theotokos, né, Maria como mãe de Deus, né, essa explicação sim, que ser trabalhada, onde que estava Cirilo, e também a questão de Nestório, que Nestório vai ser condenado, que dizia que Jesus tinha duas personalidades, ou era duas pessoas e duas naturezas. E daí começa o Concílio de Calcedônia, no ano 300 ou 451, que trata da união hipostática, a união das duas naturezas de Cristo, que essas aqui são as doutrinas que temos aqui formuladas, que tem as chamadas decisões conciliares. Mas aqui vamos trabalhar no Concílio de Jerusalém, a decisão conciliar que se tratou, né, naquele concílio, e que ela nos afeta tanto diretamente como indiretamente as decisões que ele tomaram. É muito importante, né, que ressaltar esse concílio de Jerusalém, até porque Paulo ele vai fundar as igrejas, como está registrado no capítulo 13, a partir do capítulo 13 de Atos, né, no ano 46, 47 e tal, que ele vai fazer a sua primeira viagem missionária com Barnabé, e que vai pregar para as igrejas, para o povo gentílico, né, que vai abrir a igreja da Galácia do Sul, onde que ele vai escrever, lá no ano 49, a primeira carta aos Gálatas. Né? Então, o Concílio de Jerusalém possivelmente ocorreu no ano 50.
E a carta escrita à igreja da Galácia, que é a carta aos Gálatas, foi escrita no ano 49, se de fato foi escrita para a região da Galácia do Sul. Né? Se foi para a Galácia do Norte, né, a gente coloca no ano 52, 53. Mas, historicamente, né, no sentido histórico, né, Paulo, ele não fundou muitas igrejas na Galácia do Norte, como ele fundou muitas igrejas na Galácia do Sul, onde que ele ressalta muito, né? A igreja de Antioquia da Pisídia, a igreja em Icônia, em Listra, em Derbe, né? Que são chamadas Galácia do Sul. Essa que são a região da Galácia do Sul e as igrejas e as cidades que ali estão, ok? Antioquia da Pisídia, Derbe, Listra e Icônia, ok? Então, vamos tratar aqui essa questão. No contexto histórico, a igreja está crescendo, alcançando não só judeus, mas também muitos gentios não judeus. Isso é um fato ocorrido. No dia de Pentecostes se converteu quase 3.000 pessoas, né? Ali, basicamente, todos eram judeus ali que estavam em Jerusalém, né? Com exceção, quem sabe, poderia ter gentil naquele meio. Mas não temos, assim, uma noção, né, dessas 3.000, quem de fato era elas, mas possivelmente a maioria toda era judeu. Depois a igreja foi crescendo para 5.000, né? Então a igreja em Jerusalém, nos seus 4 a 5 anos, ela teve um crescimento estupendo, um crescimento fantástico, que ela ficou estagnada somente em Jerusalém. E a promessa que Jesus mandou eles ir para a cidade, até que Eduardo seja revestido de poder, eles foram, mas eles receberam antes dessa promessa de ir para a cidade, né? Jesus falou no capítulo 1, versículo 7, né, no versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós, semeis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, eles pregaram somente em Jerusalém, na Judéia, mas faltava Samaria e também faltava os confins da terra, né, onde que estavam os gentios. E assim ocorreu depois da morte de Estevão, né, onde que a maioria da igreja foi dispersa, né, exceto os apóstolos que permaneceram em Jerusalém. E assim foi Filipe lá na cidade de Samaria, pegou os samaritanos e outros a mundo afora que foram fundando igreja, pregando para os gentil. Onde que eles não encontravam judeus, eles partiram para pregar para os gentios. E Pedro teve a experiência também lá na casa de Cornélio, que foi muito bem ressaltada na lição, onde ele estava lá em Jope, na casa de Simão Curtidor, teve aquela visão do lençol, que aparecia vários animais, todo, né, a criação do Gênesis, e Deus manda, mata e come. Ele falou, não vou tocar em nada que é impuro, né? Essa que é a questão da lei cerimonial, a lei do cachirute, né? O que é puro, né? O que é o alimento que pode comer, os alimentos que não pode comer. Os puros pode, os impuros não, né? E Deus até falou para ele, né? Como você pode chamar impuro aquilo que Deus o criou, né? E naquela mesma hora apareceu os mensageiros vindo de Cornélio. E assim ele entendeu toda aquela visão, foi para a casa de Cornélio e de lá pregou o evangelho, né, na casa de Cornélio. Quando ele estava pregando, o Espírito Santo, Jesus o batizou todos eles com o Espírito Santo. Assim como aconteceu no dia de Pentecostes, aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo, eles tiveram uma prova, né, que foram batizados, a evidência física do falar em línguas. Também aconteceu da mesma maneira na casa de Cornélio, né, eles também receberam a evidência física do batismo com o Espírito Santo. Então a igreja saiu, né, das muralhas, né, dos entornos ali, os muros de Jerusalém foram até os confins da terra, após a morte de Estevão, que era um dos 6 diáconos, né, naquela organização da igreja de Jerusalém. Então nós analisamos que a igreja não é somente um uma organização. A igreja é um organismo, né? É o corpo místico de Cristo, tá? Então, a igreja está crescendo, alcançando não só judeus, mas também muitos gentios. Isso que aconteceu, onde que foi depois da morte de Estevão, né? A igreja de Antioquia. Aqueles cristãos dispersos que foram para Antioquia, eles pregaram toda aquela região. E aquela região da igreja de Antioquia lá, a cidade de Antioquia, né? Uma cidade, Antioquia da Síria, tem a Antioquia da Síria e a Antioquia da Psídia, né? Então, tem várias Antioquias no mundo antigo. Mas as principais, por isso que se destaca de nome, Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia, tal, né? Então, essa Antioquia aqui é a Antioquia da Síria, onde que esses cristãos dispersos, após a morte de Estevão, foram lá e pregaram. E a igreja de Jerusalém ficou sabendo do assunto, que a igreja de Antioquia já tinha uma igreja muito grande, né? E mandou Barnabé para fazer uma supervisão do trabalho. E depois ele vai e chama, convida, né,
Saulo, que logo após, em Atos capítulo 5, havia se convertido. Então, precisamente, Paulo estava ali em torno de 7, 8 anos, 10 anos, é uma base, assim, dentro da cronologia, que não é muito exata. Mas, de qualquer maneira, Barnabé foi lá na cidade de Tarso, da Sicília, da Cilícia, né? Foi lá, trouxe Paulo para estar no trabalho, né, da igreja de Antioquia, e de lá ele foi auxiliar de Barnabé e todo aquele trabalho que realmente organizaram a escola dominical, organizaram tudo, né, da forma organizacional da igreja. Então, a igreja cresceu. Se você só olhar em Atos, capítulo 11, versículo 19 a 26. Em Antioquia, a pregação gentios trouxe milhares de conversos. E assim aconteceu. No capítulo 13, né, é, separai a Barnabé e a Saulo, né, para a obra missionária ao qual tenho para eles. Isso foi em um culto de oração, numa escola dominical, e de lá eles partiram para a primeira viagem missionária, que está registrada em Atos capítulo 13, né, do ano 46 até o ano 47, 48, né, que foi aproximadamente quase 2 anos de viagem missionária, onde que ele foi para a Galácia do Sul, fundar as igrejas lá em Antioquia, da Pisídia, Derbe, Listra, Icônia, ao qual eu já havia falado, é a chamada Galácia do Sul. E aconteceu um problema, né? Quando Paulo pregou, né, muitas pessoas se converteram, mas ele teve um problema muito forte com o judeu judaizante, né? Que sempre vinha desconstruir o que Paulo havia construído. De lá, começou a pregar um outro evangelho que Paulo fala, ainda que o anjo do céu desça e pregue um outro evangelho, que esse evangelho seja maldito, o anjo seja maldito. Ainda que outra pessoa pregue um outro evangelho, que isso seja anátema, maldito, maldição. Então, aconteceu que o judaizante estava trazendo um evangelho que, para ser salvo, precisava ser circuncidado, guardar o sábado, guardar a lei do Kashrut, o calendário judaico, guardar toda a lei de Moisés para ser salvo. E Paulo chama esse evangelho de maldito, anátema, tá? Que é maldito. E ele chama o insensato Gálatas, né? Loucos, né? Que recebeu a mensagem da graça, e tão depressa vos desviaram, né? Foi muito depressa que eles foram levados por vento de doutrina. É por isso que Paulo fala na carta aos Efésios: tenha cuidado para que não sejais levado por todo o vento de doutrina que vem como desconstrução. E nós sabemos que tem doutrina de Deus, doutrina de homens, ou boa ou ruim, e tem doutrina de Satanás, doutrina de demônios, né, que é uma desconstrução da verdadeira doutrina que é a sã doutrina, que é a doutrina baseada na palavra de Deus de maneira correta, né? Então, Paulo faz todo esse trabalho. O problema é que alguns cristãos judeus da Judéia ensinavam o quê? Se vocês não se circuncidarem conforme a lei de Moisés, não poderão ser salvos, né? O que aconteceu na Galácia. A questão central dessa história: a salvação depende da graça de Cristo, ou também das obras da lei? A resposta, a gente vê que Paulo também coloca isso em Romanos capítulo 6, versículo 14, ele fala o seguinte, né, que é, não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Então, existe um homem, né, no sentido genérico e geral, que está debaixo da lei, e outro homem no sentido também genérico, incluindo homem e mulher, que está debaixo da graça, né? Vou até pegar esse texto aqui, que é muito importante, que também fortalece a questão do contexto que nós estamos estudando, é Romanos, que eu não me engano, capítulo 6 e 14, Romanos capítulo 6 e 14, espera aqui procurando, Romanos capítulo 6, versículo de número 14, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6 e 14. Então, nós contextualizamos aqui que existe um homem que está debaixo da lei, aqueles que vivem o rudimento da lei, a guarda do sábado, a circuncisão, o cachirute, etc. Nada disso salva. Mas tem outro tipo de pessoas, nós, a igreja que está debaixo da graça. A salvação pela graça, mediante a fé. A salvação não é meritória, não é baseada em nossos méritos, o que fazemos, o que deixamos de fazer, o que devemos fazer, guardar o sábado, dias, a semana. A salvação é um presente da parte de Deus para todos nós. Então, a salvação depende da graça de Cristo, do sacrifício vicário, e não das obras da lei, não das peias que a lei, né, assim estabelece, ok?
Então, assim, nós não precisamos guardar os rudimentos, e principalmente os preceitos das leis cerimoniais, o preceito da lei civil de Israel. A única coisa que devemos guardar são as chamadas leis morais, as leis, né, os preceitos morais, não adulterarás, não matarás, não roubarás, né, são questões morais, questões que devemos exercer como bons cidadãos do céu. Então, esse momento é decisivo para o futuro da fé cristã, né? A igreja praticamente poderia rachar. A controvérsia em Antioquia. O que aconteceu? Barnabé e Paulo confrontaram os que exigiam a circuncisão. De um momento aquela reunião, né, que já era chamado a festa Agapon, né, a festa Agape, né, a festa do amor, que eles se reuniam junto com os irmãos, refeições e etc. Lá estava Pedro, né, que é registrado, Paulo registra isso no capítulo 2 de Gálatas. Pedro estava uma visita nessa que ele fez lá em Antioquia, ele estava na refeição, mas quando chegou os judeus, né, aqueles fariseus que haviam se convertido, judeus, né, cristãos, messiânicos, né, quando chegaram, Pedro começou a se dissimular, né, começou a se, ali como um ator, né, ele começou a se dissimular e se afastou dos gentios, e Paulo tomou a palavra e disse que está registrado lá no capítulo 2 de Gálatas, mas Pedro, né, mas Pedro, tu, sendo judeus, come com gentios, tal, né? Então ele vai ressaltar lá a questão lá que vai crucificar novamente a Cristo, né? Vai crucificar novamente a Cristo, sendo que não estáis debaixo da lei, né? Eu vou ler isso aqui que é muito importante o que Paulo fala, né? Depois passando aqui o que Paulo fala, essa questão antes do contrário do evangelho da incircuncisão, né? A questão que Paulo fala aqui no capítulo de número 2, né? Aqui. E antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, então tem essa questão que Paulo fala em Gálatas, capítulo 2, que o evangelho da incircuncisão, a pregação gentil, foi dado essa missão para ele. E o evangelho da circuncisão, pregar aos judeus, foi dado a Pedro. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia. Paulo está aqui defendendo o apostolado dele. Conhecendo Tiago, Cefas e João, né? Você vê que Paulo coloca aqui Tiago em primeiro lugar, porque Tiago é o pastor da igreja de Jerusalém. Esse Tiago aqui é o irmão, o meu irmão de Jesus, tá? Então ele coloca, recomendando não somente que nós lembrássemos dos pobres, que também procurasse fazer com diligência. E chegando Pedro, Antioquia, resistiu na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com o gentio, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo o que era da circuncisão. E outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela essa dissimulação. Mas quando vi que não andava bem e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, porque obrigas o gentio a viverem como judeus. Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Paulo está dizendo para Pedro e para os demais que estão lá, né? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, né? Pois se nós que procurar ser justificados em Cristo, não mesmo também somos achados pecadores, e porventura Cristo, ministro do pecado, é uma interrogação, de maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruiu, constitui-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e já vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Naquilo que a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, maldito, né, aquele que vive, maldito todo aquele que quebrar um só ponto da lei, né? Então, nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A nossa salvação não é meritória, a nossa salvação é um presente da parte de Deus, é uma experiência transformadora do encontro do homem com Deus. Então, teve toda essa controvérsia aqui em Antioquia, mas Paulo faz toda uma exposição nesse texto de Gálatas, capítulo 2, ao qual eu li, e é a aplicação que todos ali ouvem,
ouve muito bem que a salvação não é pelas obras da lei, pela guarda do sábado, a circuncisão, o calendário judaico, né? Guardar toda a lei cerimonial de Moisés, tá? Então, foi uma questão de confrontar. O debate foi tão sério que gerou uma divisão inicial entre cristãos, judeus e gentios. Então, poderia que Paulo, se fosse para rachar, racharia com a igreja de gentios e a igreja de judeus. Mas o Espírito Santo é o Paracleto, o nosso advogado, o nosso orientador. E a igreja é de Deus. Cristo é o cabeça da igreja. Decisões: enviar representantes a Jerusalém para tratar com os apóstolos e presbíteros. Você vê que dois representantes aqui, dois ofícios está aqui, apóstolos e presbíteros, né, que são anciões. Primeira Assembleia Geral da Igreja, representante aqui. Nós temos aqui a igreja, isso não resolveu lá em Antioquia, esse debate, né? Também a carta que foi escrita, que é a carta que eu li aos Gálatas, foi escrita no ano 49, e o concílio vai ser precisamente no ano 50 em diante, que vai ser na cidade de Jerusalém. Então, os oficiais que ali vão estar são apóstolos e presbíteros, né? Então, aqui nós vemos aqui Paulo, que é um apóstolo, Barnabé não é apóstolo, mas é um enviado, né? Vamos dizer que seria um varão apostólico, Tito e outros, né? Então, destino, Jerusalém, centro da liderança apostólica. Você vê, Paulo circuncidou Timóteo porque ele era judeu, mas Tito era um gentio, não precisava de circuncisão. Então, vamos ver aqui uma questão importante. Esse encontro definiria a identidade do cristianismo, seria apenas uma seita judaica ou uma fé universal? Então, como eu falei, poderia dividir, rachar a igreja. Uma de gentil, né, de incircunciso, e outra de judeu circunciso, como assim? Né? É bem colocado. Mas a igreja é composta, ela é heterogênea, composta de gentil, que não é judeu, e de judeu, que não é gentil, né? Mas todos fazem parte do corpo de Cristo, daqueles que reconhecem Cristo como Senhor e Salvador. Outra questão aqui, o debate em Jerusalém. O que foi que ocorreu? A reunião contou com os apóstolos, presbíteros, toda a igreja. Outra questão, alguns fariseus convertidos ainda definiam, né? Esses fariseus que haviam se convertido, são chamados judaizantes, né? Aqueles que pregavam o evangelho lá, que era um evangelho mesclado com a lei de Moisés, que precisava, além de aceitar Jesus, né, ainda tinha uma condição. Além da pessoa ter a fé em Cristo, tinha uma condição para ser salvo, e essa condição era circuncidar, ou guardar o sábado, como hoje, como algumas igrejas pregam, mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Gálatas, capítulo 15, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, Romanos 6 e 14. É necessário circuncidar o gentio e ordenar que guardasse a lei de Moisés? Não. O debate foi longo, intenso e polêmico. O que aconteceu, né? Havia 3 pontos de vista em disputa. Quais são eles? Exigir que o gentio seguisse toda a lei, posição dos fariseus convertidos à fé cristã, né? Mas ainda eles estavam ainda totalmente amarrados às peias do judaísmo, às peias ainda da tradição, das leis cerimoniais, ou então dos rudimentos cerimoniais, né? Então, eles exigiam que todos os gentios, além de guardar, tinha uma questão, né? Tinha uma questão ali, era essencial se circuncidar, ou então ter a circuncisão e o sábado, né, e as demais coisas aqui que são colocadas como condição para a salvação. Então, isso faria do cristianismo uma seita do judaísmo, que é a religião judaica. Vamos analisar mais uma coisa. Liberar totalmente os gentios sem restrições, posição de alguns missionários, né? Então, essa é a segunda proposta. A terceira proposta, encontrar um caminho de unidade, posição que prevaleceu. Então, a primeira, havia 3 pontos de vista em disputa. A primeira, exigir que o gentio seguisse toda a lei, essa era a posição dos judaizantes, fariseus convertidos à fé cristã. A segunda era liberar totalmente o gentio, sem restrições, posição de alguns missionários da época, que está no texto. Terceiro, encontrar um caminho de unidade, de posição que prevalece, porque a igreja é um corpo místico, né? Um corpo místico. Ainda que seja uma organização, mas ela é um corpo, um organismo, um corpo místico, cuja cabeça é Cristo, né? Assim como Paulo apresenta que a igreja é um corpo na carta aos Coríntios, né? Que tem, ela é heterogênea, composta de judeus e de gentios. O discurso de Pedro aqui. Pedro recorda o que aconteceu em Atos 10, quando pregou a Cornélio, um gentio, né? Então, ele faz toda uma retrospectiva que aconteceu na casa de Cornélio, que ele chegou lá, quando ele estava pregando, Cornélio não era nem
circuncisos, o Cornélio nem tinha sido batizado ainda nas águas, e Jesus batizou ele com o Espírito Santo, como foi no dia de Pentecostes, que você já sabe da história, que a gente já conversou em lições anteriores. Inclusive está no nosso canal Teologia Aprenda Mais, na nossa playlist lá de lições da Escola Dominical, no EBD Mais Saber. Alguns principais pontos aqui. Deus deu o Espírito Santo também ao gentio, sem exigir a circuncisão. Foi o que aconteceu na casa de Cornélio. Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Deus não faz distinção entre judeus e gentios. O que está no texto lá, que está na versão meio da revista atualizada, corrigida, que Deus não faz acepções de pessoas, ou seja, judeus, ou seja, gentio. E uma coisa também, em Atos capítulo 3 e 9, Paulo fala que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. O que é o pecado? É uma transgressão da lei moral de Deus. Então, todos pecaram. Versículo 24 do capítulo 3, gentios e judeus. Todos carecem de Jesus para ser salvo, porque Jesus é o único caminho, né? Quando ele falou em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, tanto judeus como gentios têm que passar pela porta que é Jesus para ser salvo. Não existe outro meio de salvação. E nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser Cristo. Foi a pregação de Pedro em Atos 4 e 12. Né? Outra questão, por que tentar impor um jugo, a lei, que nem nós conseguimos suportar? Isso Pedro falou muito bem como judeu, né? Então, nós vamos colocar um jugo, né, uma canga no gentio, que nós nem mesmo que somos judeus guardamos toda a lei, né, vivemos, né, esse jugo, essa canga, né? Então, por que tentar impor um jugo à lei, que nem nós conseguimos suportar? Pedro está refletindo o que aconteceu lá em Gálatas, capítulo 12, o que Paulo falou para ele na cara, né? Porque ele não era irrepreensível, né? Como assim o Papa é, porque se diz que o Pedro foi o primeiro Papa, mas Paulo chama na retranca, chama realmente a atenção dele no sentido teológico, no sentido doutrinário, para que ele pudesse corrigir alguns pontos. Então, ele era repreensível, né? Então, aquela lei que aconteceu no Vaticano I, no século XVIII, né, através do Papa Pio, né, ele falou que o papado, né, o Papa é irrepreensível, mas Pedro, como primeiro Papa aqui, não é irrepreensível, é irrepreensível, é repreensível, porque Paulo o repreendeu aqui na cara, né, na lata, né, mas foi uma questão de correção. Conclusão de Pedro aqui. Pedro coloca, né, que realmente nem ele, nem nós, né, que na linguagem dele, conseguimos guardar toda a lei, né, porque tentar impor o jugo que nem nós conseguimos suportar. Conclusão de Pedro aqui, na fala dele que foi em Jerusalém. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, da mesma forma que eles. Então, Pedro colocou o seguinte: a salvação é pela graça, mediante a fé. É só você ler lá no capítulo 15, está muito bem explicado na linguagem petrina. A salvação é pela graça, mediante a fé, e não mediante a lei. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, da mesma forma que eles, os gentios, né? Da mesma forma que aconteceu na casa de Cornélio, da mesma forma que aconteceu em Antioquia, da mesma forma que aconteceu em Samaria, em todo o mundo ao qual o evangelho foi pregado. Outra questão importante aqui, esse discurso mudou a direção do debate, lembrando que a graça está acima da lei, isso é fato. A graça, né, vem desde toda a criação até o nosso tempo. Então, é um presente, né, é a disposição bondosa da parte de Deus, é o favor não merecido, significa amor infinito e dispensa significado de sua etimologia, o que é graça, caris. Então, o discurso de Tiago. Tiago aqui ele fecha o concílio. Tiago, irmão do Senhor, líder da igreja em Jerusalém, fala após Pedro. Como nós sabemos que Tiago é o líder da igreja? Você pode ver que no concílio de Jerusalém, a palavra final foi de Tiago, irmão de Jesus. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 2, ele fala da coluna, né, das colunas lá de líder da igreja, ele coloca Tiago, depois vem Pedro e João, né, mas Tiago está sempre no lugar. Se você for pegar um livro extra-bíblico, que é o livro de História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, Tiago também é colocado como o presbítero, né, o líder da igreja de Jerusalém, e vai ser a palavra após Pedro. Ele cita o profeta Amós, você vê que ele dá base, Tiago dá base bíblica, Amós capítulo 9, versículo 11 e 12, que eu não vou ler, mostrando que Deus já havia prometido incluir o gentio ao seu povo. Então, desde a profecia de Amós, os gentios, que não é judeus, já estava já dentro do projeto de Deus. A mesma coisa, quando Israel fracassou, Deus fez a igreja. Não, a igreja não é um plano B. Deus não trabalha com plano B. Deus trabalha com plano A, desde toda a eternidade. Só pegar Efésios, capítulo
Primeiro, você vai analisar que desde toda a eternidade a igreja está como um projeto de Deus. Mesmo com a criação de Israel, a eleição de Israel, já existe a igreja, né, como criação, como noiva de Cristo, como projeto de Cristo, e etc., como um projeto do Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aqui na profecia de Amós, você vê que os gentios já estão inclusos nesse projeto de salvação. Só basta agora eles crer em Jesus, reconhecer o senhorio de Cristo. A conclusão de Tiago: não devemos impor a lei de Moisés aos gentios convertidos. Tiago, muito importante, muito equilibrado, né? Mas devemos pedir que eles respeitem algumas práticas para facilitar a comunhão entre judeus e gentios. O que Tiago quer dizer aqui no texto, a gente pode pegar. Tiago quer dizer o seguinte, ó, para ter um bom relacionamento entre judeus e gentios, é necessário a gente seguir algumas regras. Ele não está colocando, ele está colocando algumas imposições, ele não está criando mandamentos. Ele está criando uma questão que possa ter uma boa koinonia, uma boa convivência entre judeus e gentios. O que ele vai dizer aqui, ó? Esse equilíbrio evitou divisões e preservou a unidade da igreja. Então, para o gentio viver bem com os judeus, e os judeus viver bem com o gentio, é necessário alguns critérios que ele vai colocar. Decisão final, ele coloca. O concílio, em acordo com o Espírito Santo, decide. Ele sempre fala, essa foi a decisão do Espírito Santo, o Espírito Santo dirigiu o concílio, o Espírito Santo que dirige a igreja. É a mesma coisa que Jesus falou, irei para o Pai, mas mandarei outro Consolador. O outro aí, quando vem a palavra grega, né, de Consolador no grego, é a palavra Paracleto, que significa tanto advogado, consolador, aquele que vem direcionar, guiar, administrar, que é o Espírito Santo. Então, ele fala assim como o Espírito Santo, ele trata o Espírito Santo aqui no concílio como uma pessoa divina e augusta, né? Que ele, de alguma maneira, usou tanto o sentido do dom da sabedoria, na linguagem de Pedro, o dom da sabedoria na linguagem de Tiago, também alguns profetas que ele estava, que a gente não vai formar regra, né? Doutrinar em cima desse texto, mas, biblicamente, o Espírito Santo, assim como usou Pedro, lá adiante, lá da mentira de Ananias e Safira, na casa de Cornélio, assim como ele usa também a igreja, alguns líderes, e assim ele que está para adornar e preparar a igreja para o encontro do Senhor nos ares. Né? O concílio em acordo com o Espírito Santo. O Espírito Santo está lá não como uma força ativa, mas como uma pessoa, porque ele é a terceira pessoa da Trindade. Né? Não exigiu a circuncisão aos gentios, o que foi decidido no concílio, enviar uma carta oficial às igrejas comunicando a decisão, porque tinha algumas pessoas que saíram lá de Jerusalém, que ressaltaram, que foram enviados por Tiago, que era o pastor da igreja mãe de Jerusalém. Tiago falou, não, eu não enviei ninguém. Eles saíram por conta própria. Né? Então, nesse caso aqui, orientações para os gentios. Capítulo 15, versículo 28 e 29. Abster-se, é isso que Tiago falou o seguinte, ó, para viver bem, judeus e gentios, é necessário seguir algumas orientações aqui para os gentios. Você vai ver isso em Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29. Abster-se de alimento sacrificado a ídolos, né? Abster-se de sangue. Outra questão, abster-se de carne de animais sufocados. São as três coisas que ele coloca. Abster-se de alimento sacrificado a ídolos, é uma coisa que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 8, que o ídolo nada é, né? Então, quando você chegar no mercado, comprar de tudo, não pergunta como o boi morreu, foi sufocado, foi morreu a tiro, né? Mas comprai e comei de tudo, né? Que é vendido. Mas isso aqui, Tiago está colocando no conselho algumas orientações para ter uma boa convivência entre judeus e gentios. Está colocando, é mais uma imposição, né? Uma orientação, do que uma regra geral. Mas, de qualquer maneira, tem coisas importantes aqui. Abster-se de alimentos sacrificados a ídolo, isso é muito importante, devemos ter cuidado. Abster-se de sangue, né? E outra questão, abster-se de carne de animais sufocada, né? Mas a gente vê que Paulo vai tratar isso muito bem no capítulo 8 da carta aos Coríntios. Agora, vemos uma coisa aqui, esse mais aqui está no campo cerimonial, né? Esses alimentos sacrificados a ele, está nas regras cerimoniais, nas regras, né? Ou na lei cerimonial, abster-se de sangue, né? E abster-se de carne de animais sufocados, está na lei cerimonial. Agora, na lei moral, nas regras morais, nos preceitos morais, está aqui, abster-se da imoralidade sexual, né? A questão não adulterarás, é moral, nesse sentido aqui, é para todo, é um mandamento, né? É uma doutrina. Resultado,
A carta foi recebida com alegria a todas as igrejas que o concílio tratou, fecha o concílio, na decisão final, coloca tudo em ata, prepara o escrevente lá, né, que é o amanuense, escreve algumas cartas, Tiago assina, carimba com seu selo, envia algumas igrejas, da Igreja Mãe de Jerusalém, e para ressaltar o que foi tratado, Tiago coloca aqui, para ter uma boa convivência entre judeus e gentios, é necessário essas orientações que aqui estão. Abster-se de alimentos sacrificados a ídolo, abster-se de sangue, abster-se de carne de animais sufocados, abster-se da imoralidade. E o resultado final foi isso, a carta foi enviada com alegria, fortaleceu a fé dos gentios, né? Evitou uma divisão irreparável na igreja. Muito boa a decisão de Tiago e de Pedro. O impacto aqui, impacto e aplicação que a gente pode colocar. Primeiro, o concílio oficial da igreja, né? Estabeleceu que a salvação é pela graça mediante a fé e não pelas obras da lei. Você pegar o capítulo 15. Não precisamos guardar o sábado como condição de salvação. Não precisamos circuncidar os nossos filhos como condição de salvação. Não precisamos guardar as leis dietéticas como condição de salvação. Não precisamos guardar a lei de Moisés, ou então a lei cerimonial, os rudimentos, ditames, como condição para a salvação. A salvação é pela graça mediante a fé. Salvação é a experiência transformadora do encontro do homem com Cristo, e somente Cristo pode salvar o mais vil pecador. A fé cristã se firmou como universal e não restrita ao judaísmo. O cristianismo não é judaísmo. O judaísmo é a religião do povo de Israel, só baseada no Antigo Testamento. O cristianismo é baseado em toda a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática, que toda a plenitude da revelação se cumpre em Cristo, né? Se cumpre em Cristo. É muito importante essa decisão. Outra questão aqui muito importante que está na história, um impacto prático para a igreja primitiva. Garantiu a comunhão entre judeus e gentios, né? Muito bom. Definiu o princípio de convivência e respeito cultural, reforçou a autoridade dos apóstolos e presbíteros. Aplicações atuais que a gente pode colocar. A igreja deve sempre voltar à palavra e ao Espírito Santo diante das controvérsias. Então, o Espírito Santo tem que tomar primazia em nossas pregações, em nossas orações, em tudo que fazemos. A salvação continua sendo somente em Cristo, não em tradições ou ritos, né? A unidade e amor deve prevalecer sobre diferenças culturais e religiosas. Muito importante o concílio que aconteceu na cidade de Jerusalém, né? E ele se torna muito importante para a igreja militante, a igreja do século XXI, a igreja do terceiro milênio, que somos nós que estamos esperando Cristo a qualquer momento. Então, o título, o eixo temático que o pastor José Gonçalves trabalhou, né? A igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio a perseguições. Que Deus abençoe o pastor José Gonçalves 1000 vezes mais, né? Então, na verdade, prática que ele colocou em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. E, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. E no final, o que ele coloca como conclusão, que eu vou pegar aqui para colocar nessa parte do slide, é que a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo de número 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social provocado por reclamações de crentes helenistas hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, o que ocorreu nessa lição no Concílio de Jerusalém. O problema foi doutrinário, né? Uma questão milagrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida, graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo. A igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Muito importante o conceito e a conclusão dessa lição. Que Deus possa recompensar o pastor Zé Gonçalves por esse belo doutrinário comentário, né? O comentário foi muito bom. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Acesse o nosso canal Teologia Aprenda Mais, se inscreva nele e seja nosso participante para curtir lá, participar de todos os vídeos que temos sobre o mundo, o universo teológico. Obrigado.